Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. B-Plan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. CRM Bônus. O maior sistema de gift back do mundo. Grandesk. Transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional. Boa noite, que alegria! Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Estamos sendo exibidos pela TV Gazeta, em rede nacional, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Ravissani. Que alegria! Viva a vida com sabedoria! Maestro, estamos ao vivo, maestro. Ao vivo, e a cores. Sabe, maestro, que o programa Ravissani Live Show, hoje em dia as pessoas estão fazendo muitas lives. É live atrás de live. Eu chego em casa e minha esposa quer que eu continue fazendo live. Mas você faz live em casa também? Ela fala para mim, live a louça, live o chão. Live... Mas, meus amigos, já é tradição, neste início do nosso programa, uma mensagem do meu coração para o seu coração. Imaginem a cena. Em um restaurante. Você comeu, bebeu, ficou satisfeito, chegou a conta e junto a ela o garçom coloca 2 balinhas de menta, daquelas que refrescam. Será que a sua gorjeta será menor ou maior depois que você recebeu as balinhas? Tenho quase certeza que a porcentagem que você iria dar aumentou. Agora, se ao invés de balinhas de menta, ao abrir a conta, você encontrasse um bombom delicioso de chocolate com nozes, com certeza isso influenciaria na gorjeta também. E se você estivesse no mesmo restaurante, com 4 amigos, seus brothers, o garçom oferecesse a sobremesa a cada um deles individualmente e todos recusassem. Quando chegasse a sua vez, iria aceitar? Mesmo que quisesse, seria o único a pedir a sobremesa? O que o fez dizer não, se na verdade o desejo era dizer sim? Esses são alguns exemplos que provam o quanto somos vulneráveis e frequentemente manipulados pelas decisões dos outros. Sabe quantos pensamentos o ser humano tem por dia? Em média são 60 mil pensamentos diários. Eu posso lhe garantir que a maioria deles são fúteis, negativos, e às vezes não é preciso acreditar. Esse é o grande problema. A tendência é acreditar no que pensamos de imediato. Vou traduzir para uma linguagem judaica. Existem 2 linhas de produções. O Yetzer Hara e o Yetzer Hatov. O Yetzer Hara é a má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que produzirá constantemente pensamentos negativos sobre você, sobre o mundo, sobre o futuro. Os pensamentos negativos geram sentimentos negativos geram ações negativas. Nós temos que inverter o quadro e escutar apenas o nosso Yetzer Hatov, a linha de produção de pensamentos positivos, promissores. Automaticamente a sensação será boa, de confiança,
e, consequentemente, teremos ações e atitudes nobres. Grandes projetos nascem desses pensamentos. Nós precisamos nos blindar contra pensamentos negativos, contra todas essas influências externas. Temos que nos conhecer cada vez mais e tomar decisões no que realmente queremos. Temos que filtrar aquele pensamento que quer nos confundir, que quer nos colocar para baixo. E assim, eu tenho a certeza que o pensamento positivo e sentimentos positivos surgirão, provocando ações construtivas e positivas. E no programa de hoje, maestro, eu recebo um homem que pensa positivo e que faz o bem. Ele é diretor da Fullwood Condomínios Logísticos. Eu estou falando do grande empresário Gilson Chiles. O programa de hoje está maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí! Quem só vê o resultado, não vê o trabalho. Quem só vê a medalha, não vê as quedas. Quem só vê o sucesso, não vê o processo. O BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado para você ter sucesso financeiro e construir a sua história. O BTG reconhece quem é você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Estamos de volta. Maestro Tiago Miranda. Rafael no baixo. Yuri na bateria. Chegou o grande momento. Eu vou receber no palco da Araceli Live Show um grande empreendedor, nosso querido Gilson Chiles, que é diretor da Fullwood Condomínios Logísticos. Venha pra cá. Shalom Aleichem, Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que alegria! Obrigado, a alegria é minha também. É nossa, Gilson Chiles. Chiles. Que honra tê-lo aqui no nosso programa, você que inspira tantos empresários, porque você é um empresário diferenciado. Você é um empresário que prosperou, mas jamais esqueceu de atrelar o seu lucro a propósitos maiores, causas nobres. E hoje o nosso querido Gilson Chiles é um grande orgulho para toda a comunidade judaica. E nós iremos hoje conversar e esse bate-papo vai agregar muito valor na vida de todo o povo brasileiro. Mas antes, eu queria que você assistisse uma homenagem que o programa preparou para você. Vamos assistir. Bacana. Vira para cá? Vamos lá. As dificuldades eram muitas, eu fui bolsista. Com dificuldade, meu pai conseguiu terminar de pagar meus estudos, eu fiz 2 faculdades, eu fiz mestrado. Fui trabalhar numa empresa de auditoria, fui trabalhar na Ernst. E de lá comecei carreira de executivo.
elaborado com carinho, atenção, tecnologia, inovação, a gente tem certeza que vai transferir para a cidade grandes valores. Qualidade é um processo sem fim. Você sempre pode fazer melhor. Então, um projeto foi levando a outro projeto a ser melhor. Gilson Tires, ele que é filho da dona Miriam, do senhor Victor, que faleceu agora em agosto, mas falamos que ele está vivo. Com certeza. A sua história, o seu legado continua presente nos nossos corações, no seu coração e no coração de toda a sua descendência. E o seu querido irmão Walter e o Sérgio. Sim. Não é isso? Eu estou muito feliz com a sua presença, Gilson. E agora estamos sendo exibidos pela TV Gazeta, em rede nacional. Estamos sendo exibidos pelo Facebook da Hebraica, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Eu queria abrir o nosso bate-papo com essa sua trajetória, esse seu passado, essa sua juventude, que você traçou um caminho e cada degrau por degrau, você foi evoluindo até chegar ao Gilson Tires de sucesso que nós conhecemos hoje. Então a gente queria saber um pouquinho desse seu início de carreira. Vamos lá. Meu pai é imigrante, veio para cá com 5 anos de idade para o Brasil. Morreu agora com quase 92 anos de idade. Eu tive o privilégio de ter um pai, amigo, parceiro, que eu me honro muito, por 62 anos. Sim. Mas meus avós e ele tinham uma formação muito socialista, muito socializada. E por conta da Revolução de 64, o meu pai acreditava que as profissões técnicas eram as melhores profissões que a gente podia seguir. Então, o sonho do meu pai era ter um filho engenheiro, um filho médico, mas não um advogado, não um administrador de empresas, não um economista, porque a situação econômica, a situação política do Brasil, naquele momento, era uma coisa muito instável. Mas não era a minha aptidão, não era o que eu queria, a gente passava dificuldade. Sim. Eu fui bolsista na escola, a gente tinha a equipe de bolsa, e mesmo com a bolsa que não era integral, a gente tinha que pagar uma diferença. Nem sempre meu pai tinha essa diferença, a gente estava sempre atrasado com as mensalidades do clube. Mas meu pai insistia que a gente devia fazer medicina, que a gente devia fazer engenharia. O meu irmão Walter é médico, Sim. é um super nefrologista, e o meu irmão menor, o Sérgio, é engenheiro civil. Os dois super bem formados. Eu me formei em administração, eu toquei a minha vida com MBA e fui montar negócios. Eu resolvi me direcionar para negócios. E você se espelhou em alguém? Quando eu não me espelhei em alguém, eu me espelhava do que a pessoa fazia de errado para não fazer igual. Sim. Mas eu me espelhava. E eu tive vários exemplos, né? Então, o meu grande exemplo inicial foi meu avô materno, a gente chamava ele de Zeide Davi. Zeida, sim. E ele me passou muita coisa, muita coisa.
Ele que plantou uma semente dentro do teu coração relacionada ao empreendedorismo? Foi, eu olhava muito, ele me provocava muito Sim. isso, né? Já o meu outro avô, eu tinha um bisavô rabino, ele tinha uma formação mais talmúdica, ele falava muito de Talmud quando era criança, Que né? coisa linda. E ele me deu mais essa formação espiritual, não tanto religiosa, mas mais espiritual. Sim. O meu pai, apesar de tudo, insistiu muito que eu ficasse no Renascença. Na época a gente morava no Bom Retiro, uma escola hebraica, para poder aprender um pouco mais de hebraico, de ivrit, de saber rezar, As tradições saber judaicas. entender as tradições judaicas. E assim foi. E aí eu me formei no colegial. Eu não queria fazer medicina, meu pai forçou a barra para fazer medicina. Eu não fui. A gente teve... Os seus outros irmãos Foram. foram. É. E aí eu fui trabalhar e fui estudar. Eu fui estudar à noite. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então fui fazer monitoria para poder pagar a faculdade. Eu tinha 65% de desconto. Os outros 35% eu tinha que buscar. Aí fui trabalhar. Você dava aula particular, fazia algumas coisas. Tinha quantos anos nessa época? 18, Olha só. 17 para 18. Foi correr atrás. Fui correr atrás. Aí tudo valia. Então o ônibus era de uma empresa municipal chamada CMTC. Eu pegava 2 passes, vendia um pouco, recebia vale-refeição, não usava tudo, dava aula particular, fazia trabalho para colegas de faculdade. E esse é o espírito empreendedor, que é o espírito de sobrevivência. É isso aí. Na época, linha telefônica tinha um valor, então eu comprava plano de expansão. É verdade. Eu revendia plano de expansão. Você pagava para ter a linha, né? Lembra? Pagava. Então, assim, eu fui fazendo um dinheirinho. Aí juntei um capital, arrumei um emprego numa empresa que eu vi um anúncio no estado de São Paulo, assim, recrutamos hoje nossos sócios de amanhã. Eu falei, pô, eu quero ir para lá. Aí fui trabalhar na Ernst Young, na época chamava Ernst. Fiz os cursos lá, fiquei 2 anos e meio lá, de lá fui para Alpargatas. E depois eu passei rapidamente para uma empresa de mineração, passei pelo Grupo Abril, Tá. onde eu fiquei também 7 anos, 8 anos. Uma grande editora. E depois eu fui trabalhar nessa indústria de relógio, que era a Omega. E fiquei lá também mais uns 6, 7 anos. Quando eu fui... Onde ficava essa indústria? Ficava em Manaus. Manaus. Manaus, a gente escritório na Avenida Paulista. Aí eu fui me organizando e fui entendendo. Não é Magnum, não. Não, não é Magnum. Magnum é do Jack. Do Jack, não é. É. O Magnum também é em Manaus. É, em Manaus. Todo o polo relojoeiro fica em Manaus. Fica em Manaus. Todo o polo relojoeiro de 2 rodas aqui no Brasil. Nosso querido Jack Mag. É isso aí. Querido Jack, um beijo no seu coração. E aí, eu comecei a olhar para negócios. Já de criança, eu estudava muito o setor de embalagem, o setor de logística. Eu falei, um dia eu vou ter um negócio desse. Esse setor te encantou. Me encantou, me chamou a atenção. Por quê? Não sei. Eu ia no supermercado com a minha mãe e via, pô, consome embalagem todo dia, tem que A fazer. demanda é alta. É alta. Então, se você tem um negócio eficiente, é giro de estoque, margem pequena, quanto mais vender, mais ganha. Era essa a minha conta, já de criança, né? E eu olhei, fui fazendo, fui entendendo. Foi estudando. E aí, com 31 anos de idade, depois de chegar a vice-presidente dessa indústria de relógio, Você cresceu lá dentro. eu cresci lá dentro. Eu resolvi montar a minha indústria de embalagem. Não tinha dinheiro, mas faltava produto, não tinha dinheiro total. Aí comecei a estudar como é que eu podia trabalhar com papéis incentivados, como eu podia buscar dinheiro no mercado financeiro, como eu podia emitir debêntures, se eu podia assinar um contrato de fornecimento. Aí eu fui bater na porta da Brahma e falei, olha, está faltando garrafa de refrigerante. Eu vou saber fazer. Vocês querem? E fui falar com o Brito. Olha, O Brito virou presidente da Embev agora, no mundo inteiro, essa potência toda. mas você foi lá e bateu na porta. Fui. Aí eu troquei participação com o debêntures, aí eu fui atrás das máquinas, eu montei a fábrica em Manaus e comecei a produzir. 6 anos depois... Começou pequeno. Comecei pequeno, com uma máquina. 6 anos depois eu tinha 14 máquinas. Eu estava fazendo private equity da empresa, com um fundo americano, controlado pela OPIC,
que é um tipo do Instituto de Resseguros americano, né? E 4, 5 anos depois, a gente vendeu a empresa para a Amcor, que é uma baita multinacional. Qual era o nome dessa sua primeira empresa? Ingepet Embalagens. Ingepet Embalagens. E aí, em paralelo, faltava espaço na minha indústria, porque, conceitualmente, o que acontecia? O produto garrafa para refrigerante, ele tem um negócio chamado sazonalidade. No inverno vende menos, no verão vende mais. Claro. Hoje, essa curva, esse distanciamento está menor. Mas na época, quando inverno era inverno e verão era verão, o gap de venda entre um e outro era muito forte. Aí eu comecei a entender que eu não tinha capital para acompanhar as multinacionais com as quais eu competia e que era complicado. Então eu comecei a entender, bom, em algum lugar eu devo conseguir competir de alguma forma diferente. Peraí, você mentalizou que no ramo de garrafas PET, você não ia conseguir acompanhar o mercado? Da forma como ele estava desenhado. Aí eu falei, bom, então eu vou atrás de um outro desenho. Eu vou mudar o desenho disso daí. O que eu fiz? Eu fui estudar drawback. Aí eu fui ver, olhando o mapa, olhando as Américas, eu falei, bom, nos Estados Unidos, quando é inverno, é verão aqui, quando é verão aqui. Eu falei, e se eu trocar produto? Então eu consigo produzir o ano inteiro. Um bom geschäft. Foi o que eu fiz. E deu certo. Aí olhando, aí esse cara com o qual comecei a trocar produto, que é a Amcor, que virou meu sócio, que me comprou, a gente começou a provocar um ao outro. E aí, vamos bater na porta da Coca-Cola, vamos tentar fornecer para eles em todas as Américas. Eu estou no Canadá, você está no Brasil. Fizemos isso, conseguimos. Aí ele veio e me comprou. O fundo, que era meu sócio, exerceu a cláusula e eu tive que vender. E, em paralelo, me faltava espaço, porque eu também precisava grandes estoques. E eu não tinha tanto dinheiro para investir em máquina. E aí faltava galpão. Eu comecei a aprender galpão. Por necessidade? Por necessidade. E via que no mercado não tinha galpão que todo mundo precisava. Customizado não tinha? Não tinha. Aí comecei a fazer. E hoje eu comecei a entender. E aí Fuwood virou o que virou. Isso é extraordinário, porque você é um grande observador. Você é um grande observador e para solucionar, a palavra certa é as soluções, as demandas, você foi empreendendo para si mesmo. Sim. E isso se transformou num case de sucesso que hoje é a Fuwood, que é uma empresa hoje líder no que diz respeito a condomínios logísticos. E industriais. A gente buscava solução e negócio dentro do nosso próprio negócio. E a gente começou a crescer lá dentro assim mesmo. Você sabe que teve um grande empresário nos Estados Unidos que é a mesma coisa, ele precisava de galpão e ele começou a pesquisar, era muito caro, ele falou, quer saber, eu vou estudar, eu mesmo vou fazer. Queriam cobrar dele $100 mil, ele fez por $25 mil. Ele viu que ele sabia fazer, ele começou a empreender e ele se transformou num grande incorporador porque ele aprendeu para fazer para si mesmo. Olha só. Exato. Ô Gilson, nesse início, qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar? Bom, dificuldade é a marca registrada da minha vida, né? Sim. Porque dificuldade a gente encontra todo dia. Mas já percebi que elas não o abalam. Não, eu acho que Pelo contrário, elas te provocam e você potencializa forças que até então estavam desconhecidas e aquele cenário de adversidade faz com que você floresça. E eu falo muito para um menino chamado Benjamin, que é muito próximo de mim, é meu enteado. Eu falo para ele assim, analise as variáveis, entenda as variáveis, controle as variáveis, supere as variáveis. A hora que você conseguir fazer isso tudo, você vai se superar e vai vencer. Então, eu acho que o grande segredo é a gente entender quais são as variáveis que estão à nossa frente. O que pode subir, o que pode baixar, como é que eu vou passar no meio delas. Eu escutei uma vez o cara que treinava fisicamente o Ayrton Senna falar assim, a grande vantagem do Ayrton Senna é que onde os outros veem um espaço, o Ayrton vê um vão. Eu falei, eu preciso tirar uma lição disso. E eu procurei achar onde estava meu vão. É onde? Estudando as variáveis, compreendendo, controlando elas. Sim. Sabendo até onde eu posso levar o meu risco. Sim, mas esse seu estudo,
ele é um estudo que não é apenas o conhecimento, você adquiriu o conhecimento, mas você soube aplicar esse conhecimento. Sem E dúvida. aí a sabedoria, que é a arte de aplicar o conhecimento acumulado. Você foi adquirindo conhecimento, mas você extraiu desse conhecimento cases autorais seus Sim. que fizeram a diferença dentro do seu business. Muitas noites sem dormir. Muitas noites sem dormir. E aí tem um paper que eu fiz chamado The Insomnia Report. Ah, é? É, onde eu mapeei tudo aquilo que me tirava o sono e tudo Sim. aquilo que não poderia mais me tirar o sono. E fiz o meu guia. E esse processo da venda da primeira empresa foi tranquilo? Te procuraram? Na verdade, eu procurei. Sim, Eu comecei a procurar por um sócio porque eu queria fazer o negócio crescer. E sim, entendia que podia ser um case de sucesso. Aí a gente Sim. fez o Private Equity. Isso foi em 1997. Fui capaz da exame, sim. com 37 anos de idade. Eu procurei, falei com 3, 4 fundos diferentes. Achei um. Ficaram 2 finalistas. A gente fechou com o fundo que eu entendo que foi o mais adequado. Então você liderou todo esse processo? Liderei tudo até o final. Tudo. É. Porque hoje existem empresas que fazem esse trabalho. Mas eu não. Elas intermediam compras. Eu não contratei Tá? banco. Você liderou tudo. Eu fui atrás. Gilson, o teu processo criativo, porque você é um homem muito ocupado, você é um homem que tem uma agenda muito corrida, aliás, eu até agradeço a sua presença aqui hoje, no palco da Arapcine Live Show, mas com certeza todo empreendedor, todo rabino, todo artista, ele tem um momento da sua criatividade. Como é que é o seu processo criativo? Eu não sei dizer. Ele já vai responder isso logo depois de um recadinho importantíssimo que eu tenho para vocês. Não saiam daí! Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para você uma empresa que é líder de mercado e tem mais de 38 anos de atuação na área da saúde, fabricando materiais descartáveis hospitalares. Eu estou falando da Grandesc. Vamos conhecer? A equipe da Grandesc está aqui para lhe atender de qualquer lugar do Brasil, de uma forma humanizada e personalizada, entendendo as suas dores e necessidades. Por isso, você que é dono de hospital, dono de clínica, você não pode deixar de conhecer os serviços da Grandesc. Qual é o grande diferencial e a mensagem que você quer deixar para quem está te assistindo agora? Com 38 anos de mercado, a gente conseguiu entender que o comprador de fato quer preço. Quem recebe às vezes não entende o que está recebendo. E quem usa muitas vezes reclama. Então, para resolver esses 3 problemas, a gente criou a solução. Os melhores produtos com as melhores condições de custo-benefício para você investir o seu dinheiro de forma certa e correta, para que o seu profissional de saúde esteja cuidado, protegido e possa transformar e recuperar vidas. Por isso, o site da Grandesc está à sua disposição. Eu me sinto tranquilo e seguro de recomendar para você, profissional da saúde, os serviços diferenciados da Grandesc. Ô Bruno, esse é o mapa de entrega? Ah, peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa não pode ser. Agora sim. Grandesc, transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional. Há 22 anos no mercado de multiplataforma. Atuamos com seriedade, confiança e transparência. Oferecemos serviços diferenciados para cada cliente. Rubi, terra, agricultura, construção civil, negócios, banco. Somos o Grupo Beplan Soluções e Resultados para o seu negócio. Seja um parceiro Beplan. Corintiano. Estamos de volta
nosso querido Gilson Tiles, que é corintiano, o maestro acaba de homenageá-lo. Obrigado, maestro. Estamos sendo exibidos pela TV Gazeta em rede nacional. Estamos sendo exibidos pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e também pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Tiles. Sim. A criatividade, ela é vital hoje, não é mais necessária, ela é vital, você precisa quebrar tendências, você precisa pensar fora da caixa. Como é que é o seu processo criativo? Eu quero saber. Eu não sei que horas ele começa e não sei que horas ele termina. Ele não termina. É full time. É full time. Então, a hora que você tem, que um americano fala commitment, que não tem tradução, mas é compromisso, é comprometimento, né? Comprometimento. A hora que você tem comprometimento com uma causa, a hora que você tem comprometimento com você, a hora que você tem comprometimento com todos que trabalham com você, a hora que você tem comprometimento em fazer alguma coisa melhor, a tua cabeça não para. E aquilo que você vê no vídeo, que é aquilo que eu falo, qualidade é um processo sem fim, eu repito isso todos os dias. Qualidade é um processo sem fim. Gilson Tiles. Então, o que você faz? Você procura o tempo inteiro melhorar. Sim. Você olha aqui, como é que eu vou fazer melhor? Como é que eu posso fazer isso melhor? E não é só o produto, é o bem-estar do funcionário, é o bem-estar de quem vai ocupar o teu empreendimento, das pessoas que trabalham com você, da tua família, do ambiente que você está à volta. O que eu posso fazer de melhor? E aí isso acaba ficando uma regra de vida. Sim. O que eu posso fazer melhor? Então, assim, inteligente, você fala, qualidade é um processo, nunca termina. Então, se isso se mistura com a criatividade, eu não sei. Mas que ela desenvolve, Claro, eu concordo com isso que você falou, que a gente sempre pode melhorar, qualidade é um processo sem fim, mas nós não podemos depender dela para começar. Não. E foi o que você fez, você começou, você trabalhou com as ferramentas que você tinha em mãos e foi aperfeiçoando, trocando a roda do pneu com o carro andando. Sem dúvida, sem dúvida. E também eu queria fazer. Sim. Eu queria entregar, eu queria realizar. E muitas vezes você, como executivo, você tem que trabalhar dentro de uma caixinha. E eu queria trabalhar fora da caixinha. Sim. Eu queria fazer mais. Sim. Eu queria entregar mais. Eu sabia que eu podia. Você é um homem apaixonado pelo seu trabalho. Ah, demais. Demais. Tiles, você falou da Full Wood, que nasceu pela sua própria necessidade, mas conta um pouquinho do início dela. Quando eu fiz a minha fábrica de PET, eu fiz lá, aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí. Tá. E eu entendia bem a região, entendia bem a vizinhança. E não tinha galpões lá. Tanto é que eu precisava de mais espaço lá, eu tinha alugado de uma empresa aí que é multinacional, mas o espaço era horrível, o produto ficava estocado lá, vinha tudo estragado. Sabe, as pombas sujavam em cima, era o que tinha e custava caro. Eu falei, não, vamos mudar isso. Aí eu comecei a procurar quem era do setor para falar, não, Jundiaí não é bom. Não, mas Jundiaí é bom. Não, não é bom. Aí eu comprei um terreno e falei, esse terreno não é bom. Eu falava, é bom. Bom, é bom, não é bom. Ele falou, eu não vou fazer, vende esse terreno, compra em outro lugar, que eu te faço o negócio. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio sozinho e vai funcionar. E comecei a estudar. Aí, durante 2 anos e meio, em cima desse terreno, eu desenvolvi 2 projetos. Eu comprei com um sócio, a parte do meu sócio ele não quis desenvolver, a minha parte eu desenvolvi. Aí eu falei, vamos dividir o terreno então. Aí meu sócio falou, tá bom, eu divido. Eu falei, escolhe qual que você quer, tem projeto para os 2. Ele falou, não, escolhe você e fica para você. Eu falei, eu quero esse lado. Ele falou, então eu quero esse. Olha. O meu, ele queria. Eu falei, tá bom, pode ficar com o meu. Você abriu mão? Abri mão. Por sorte, eu tinha escolhido errado. Olha. Você viu só? Quem abre mão nunca perde. Os 2 projetos eram excelentes. Sim. Mais tarde, depois, eu fiz parceria com ele e fiquei com esse projeto também. Mas interessante que a gente, durante 2 anos, desenhamos 50 versões do que poderia ser um empreendimento. E em 2004, em produção ainda, eu posso falar aqui não é segredo nenhum, eu aluguei esse prédio para uma multinacional, que na época ninguém sabia quem era, que hoje é a grande produtora do iPhone. Está lá com a gente até hoje essa empresa. E a gente desenvolveu uma parceria muito bacana, uma indústria chinesa. Que coisa, hein? É. Que maravilha. 2 anos depois, uma outra indústria chinesa veio com a gente, que é uma grande produtora de celulares, a Huawei, né?
E a gente colocou eles lá em Sorocaba. O formato hoje da empresa é você compra os terrenos, adapta eles e aluga para as indústrias. A gente... Como é que é a operação? A gente faz um estudo de mercado. Estudo de mercado. Antes era mais filigrana, hoje é mais estudo, né? A gente começa a entender as variáveis, a gente controla as variáveis, a gente procura entender o que a gente tem que superar. Qual vai ser a nova tendência? A gente vê o que a gente vai ter que fazer de melhor, com quem a gente vai concorrer, quem tem perfil para ocupar aquele produto e vai desenvolvendo. E depois lança. Aí faz a aprovação, construção, locação, administração e lá na frente o desenvolvimento, o desinvestimento. O que seria? Você vendeu o ativo para fazer um lucro e reinvestir no negócio, fazendo o teu negócio crescer. Isso chama crescimento orgânico. Ou seja, você crescer sem dívida. O dinheiro tem um fator multiplicador lá dentro. E isso se transformou num fundo de investidores com você? Eles podem entrar na... A gente tem um grupo de pessoas que a gente chama de Club Deal, que participam com a gente. E a gente tem participação de 3 outros fundos que são nossos sócios em alguns empreendimentos. Sim, porque hoje tem esses fundos imobiliários. É exatamente isso. Não é isso? E tem tudo a ver, porque as pessoas podem ser sócias desse empreendimento. É isso aí. Gilson Chiles, me diz uma coisa. Hoje, então, no Brasil, como você avalia o mercado dos condomínios logísticos? Hoje, a sua empresa ela é a líder ou tem outras que estão se aproximando e te incomodando um pouco? Na verdade, nada me incomoda. O que me incomoda é... Sim, porque a concorrência é boa. Não, tem concorrência ruim também, mas nada me incomoda. Porque o que me incomoda é não conseguir fazer. Sim. O que me incomoda é não conseguir entregar. Como eu controlo todas essas variáveis, eu procuro entender aonde eu tenho que fazer. E se tudo der errado, o que eu tenho que fazer para dar certo. Então, consequentemente, é difícil uma coisa dar errada para a gente. Então, eu não tenho medo, não tenho receio, nada me incomoda. São operações de risco zero, praticamente. Tem risco. Mas é baixíssimo. A gente gerencia esse risco, né? Não acho que a nossa empresa é líder, não somos uma empresa acomodada, mas estamos na liderança. E a tua visão hoje em relação à infraestrutura para esse business do Brasil? Como é que é a sua análise? O Brasil, ele está devendo em infraestrutura? O Brasil está devendo. Está devendo. Está devendo. Porque é um negócio que depende muito de estrada, depende muito de ferrovia, depende de portos. É um negócio que você precisa estudar qual é a melhor localização para estocar. Às vezes isso depende de uma tecnicidade maior que envolve incentivos fiscais. E quando você encontra essas áreas, você tem outras questões para lidar, como acesso, disponibilidade de energia, tráfego de dados, uso correto da água, licenças de operação, terraplenagem. A gente tem projeto que demora 10 anos para aprovar. Para viabilizar. Uau! É um business que tem que ter paciência. Tem. Tem que ter paciência. Tem. E a pandemia afetou ele? Afetou. Como é que você encarou esse momento? Foram 3 anos de pandemia, a maior crise sanitária da história da humanidade. Então, mas afetou positivamente. Afetou positivamente. Quer dizer, porque as pessoas precisavam estocar. Exatamente. Então, por exemplo, pega uma grande rede de lojas de eletrodomésticos, tem 2.000 lojas, 3.000 lojas. No dia seguinte, esse cara está fechado e está vendendo online. Como é que você vai comprar a tua televisão? Como é que você vai comprar a tua geladeira? Não adianta estar estoque espalhado em 1.200 lojas, 2.000 lojas. Eles começaram a centralizar isso em grandes galpões. E aí a demanda de galpão acelerou muito. Deu certo. O nosso setor foi considerado prioritário, nós não paramos. Adotamos todas as condições sanitárias que a OMS determinava no escritório, separamos, começamos a servir refeição e começamos a entender que ter o funcionário no escritório era muito melhor do que deixar ele em casa ou na rua. Sim. Nós não tivemos um caso de contaminação de quem ficou trabalhando. Nem demissões. Nem demissões. Foi muito pelo contrário, a gente contratou. Pelo contrário, vocês cresceram. É. Hoje em dia, quanto tempo, com a tecnologia de hoje, quanto tempo demora para construir, para levantar um galpão? Pronto para atender esse seu público-alvo, e aproveito
e vou pedir para você externar quem são hoje os públicos-alvos da companhia. Bom, vamos lá. Construir um galpão hoje, a terraplenagem estando pronta e o solo estando ok, é um solo que usa uma fundação direta, dependendo do tamanho do galpão, você faz de 7 meses a 10 meses. Rápido. É rápido. É rápido. É rápido. A Fullwood hoje tem se especializado em galpões acima de 70 mil metros quadrados, praticamente 3 alqueires de área coberta. Nós estamos entregando um agora de 100 mil metros quadrados de construção, que são umas criaturas enormes. Sim. Que você anda, às vezes, 1,5 km do começo ao final dele. E aí não terminou ainda de andar. E não terminou de andar. Quase o tamanho de um campo de futebol. É mais até, Mais. né? É mais. Então, imagina, 100 mil metros quadrados são 4 alqueires de área coberta. É muito grande. E aí você precisa também de mais 4 alqueires em volta para fazer circulação. E ainda precisa de mais um outro tanto, que você precisa de 3 vezes a área para ter 1 metro de galpão. É muita coisa. E o principal público hoje da companhia? E-commerce. 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 E de todos os estados do Brasil. O que está acontecendo? Inicialmente o e-commerce era um bicho que você comprava e se sujeitava a receber o produto 15 dias depois. Sim. Aí a coisa... Que a própria funcionária da pessoa ia no correio... Buscar. Não, levar, buscar... E aí o produto foi evoluindo, o serviço foi evoluindo. Sim. Então o que começou a acontecer? Você começou a ter que ter necessidade de galpão no Brasil inteiro. Uhum. Então o nosso produto acabou virando um agente de transformação econômica e social. Porque você começou a levar obra e galpão e infraestrutura e operação logística aonde isso não existia. Então a gente levou isso para a Extrema, a gente aprovou projeto em Florianópolis, em Joinville, Rio de Janeiro, e alguns players foram para o estado do Pará, lá para Belém, foram para o Piauí, foram para o Maranhão, porque a gente não pode esquecer que lá é Brasil também. Sim. E que precisa ter estoque para atendê-los no dia seguinte, assim como você quer receber no dia seguinte. Claro, claro. E aí essa malha de galpões começou a se sofisticar. Descentralizou. O que é muito bom, né? Muito bom mesmo. E isso democratiza também, né, o mercado. Essa expressão correta, democratiza. As pessoas podem empreender e elas estão amparadas por empresas como a Fullwood. É isso mesmo. Querido Chiles, você hoje é um homem de sucesso, você hoje é um vitorioso. O que o Chiles de hoje diria para aquele rapaz de 18 anos que estava começando a sua carreira empreendedora? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um recadinho importante que eu tenho para você. Não saia daí! Olá, pessoal! Hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zouco, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo! Já está gravando? A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum, pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10 a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo.
Olá pessoal, Rav Sani aqui falando. Eu tenho um recado importante para você. Você conhece o meu livro? Já pensou nisso? Um livro de mensagens de vida, acompanhadas de charges em piadas. Charges essas que são a escada, são piadas que servem de escada para a mensagem de vida daquele dia. E as mensagens são chanceladas pela Kabbalah milenar judaica. Se você quer adquirir esse livro e se encontrar comigo diariamente, sim, um encontro marcado entre eu e você, no começo do seu dia, antes de dormir, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela ou acessar o nosso site ravsani.com. E por esse mesmo site você pode ser meu aluno, sim, na Rav Sani Academy. A Rav Sani Academy foi projetada para que eu e você juntos possamos estudar o que existe de melhor nas escrituras sagradas do Tanakh, extraindo delas conselhos extraordinários, dicas valiosas em prol da sua prosperidade, do seu sucesso, da sua saúde mental, física e espiritual. Temas como o misterioso livro de Esther, a sabedoria do rei Salomão, o mais sábio de todos os homens e muito mais você vai encontrar na Rav Sani Academy. Ah, alunos da Academy recebem o e-book do meu livro. Tô te esperando. Estamos de volta. Som de Ayrton Senna do Brasil. Música da vitória. O grande Ayrton Senna que te inspirou. E estamos de volta. Ao meu lado, Gilson Tiles, um dos grandes empreendedores no setor de condomínios logísticos aqui no Brasil. Estamos sendo exibidos pela TV Gazeta em rede nacional, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Tiles, a pergunta ela é forte, mas é necessária, porque muitos jovens nos assistem agora. E o jovem, ele, por ser jovem, ele acaba sendo teimoso, o que não é ruim, mas ele demora para amadurecer, ele demora para entender que muitos dos conselhos daquelas pessoas com cabelos brancos eram muito importantes. Você hoje, o Gilson Tiles, o CEO, o diretor da Foodhood, o que você diria para o Gilson de 18 anos que estava batendo na porta das empresas? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ser insistente. A gente tem que ser insistente, a gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ter um raciocínio lógico, a gente tem que ter desenhado na cabeça uma árvore de decisão, ou seja, se não dá por aqui, eu vou por aqui, mas aqui eu chego. Mas também não ser resistente. Saber entender até que ponto a insistência não é uma resistência. Qual é o termômetro? Isso só Deus sabe. Isso é o fundo de cada um. E aí você tem que trocar ideias com as pessoas. Você tem que ouvir os mais velhos. Sim. Mas também você tem que seguir a tua intuição. Sempre. Porque sempre tem alguém lá dentro te falando o que é certo e o que é errado. Eu costumo dizer, Rafa, que você não precisa, quando você está na escola, chegar à nota da prova para saber se você foi bem ou se você foi ruim. Então você sabe no dia a dia se o que você está fazendo está certo ou está errado. A nota é uma consequência. Se aquilo que você está fazendo está certo e você sabe que está certo, a nota boa vai vir. E vem no seu tempo certo. Então você tem que saber que está fazendo o bem, para o bem, pelo bem. É isso. Você sabe que eu converso com muitos CEOs, muitos empresários, e eles falam sempre essa palavra que você acabou de falar, a persistência os fez chegar até onde eles chegaram. E, óbvio, seguindo a intuição, muito importante, e dessa maneira a gente não faz para dar certo, a gente faz até dar certo. É isso aí. Eu, na verdade, eu tenho que ser grato, né? Você me perguntou, aquele menino de 18 anos em relação ao cara... Você lembra daquele menino de 18 anos? Lembro, todos os dias. Lembro até antes disso. E, na verdade, eu tenho que ser grato, porque eu não imaginava que ia chegar onde eu cheguei. Essa gratidão, ela gera um sentimento de alegria incondicional, não é verdade? Sem dúvida. E não só de alegria, né? De você ensinar teus filhos, ensinar as gerações, ensinar os netos, os amigos, os funcionários, os fornecedores, tudo aquilo que está à sua volta. Como nós estamos fazendo agora. E eu fico muito feliz, você falou que o seu pai, Alav Shalom, que seja abençoada a sua memória,
E eu já falei, ele continua vivo. Obrigado. Igual a nossa matriarca Sará, que a gente leu na semana passada. Shnei Hayei Sará, são os anos da vida de Sará, ou seja, ela está viva dentro dos nossos corações, dentro da nossa trajetória. Ela deixou um legado e enquanto o nome dela continuar sendo proferido, ela continua viva para toda a eternidade e assim também o nosso querido Victor. Ele com 92, você falou que foi um grande amigo seu. Ele acompanhou essa sua trajetória, ele acompanhou esse seu sucesso e você, de uma certa forma, provou para ele que você tinha razão em não seguir aquela carreira que você não acreditava que era a sua missão aqui na Terra. Ele me deu trabalho para provar. Como é que foi esse momento em que ele olhou para você e falou, realmente, filho, você tinha razão e você nasceu para fazer o que você está fazendo hoje? Foi agora, uns 3, 4 anos atrás. Mas foi. Foi, ele Mas falou. foi. Ele falou. E qual foi a maior lição que ele te ensinou? Eu acho que ele sempre é um cara muito duro, né? Sim. Um cara muito cobrador, um homem bravo. Exigente. Exigente. Mas, ao mesmo tempo, carinhoso. Ele batia, mas era carinhoso. Ele era bravo, mas sempre estava com um sorriso estampado no rosto. Sim. Então, por mais brigado que eu podia estar com ele, por mais que a gente podia discutir, não dava para ficar longe dele. E foi uma influência positiva muito grande na minha vida. Claro. Uma fonte de inspiração. Eu até hoje chego em casa, eu vou ligar para meu pai, e ele não está mais aí. E você sabe que isso é uma mensagem muito forte de Gilson Tiles, você que me assiste, e você pode ligar para o seu pai, você pode ligar para a sua mãe. Pegue o telefone agora. Liga. Liga para o seu pai, liga para a sua mãe e fala, eu te amo. Gilson Tiles, você sabe que os nossos seguidores e os nossos jovens, dos nossos centros jovens do Olami, eles sabiam da sua presença. Ah, não sabia não. Sabiam da sua presença aqui? Eu não sabia. E eles enviaram muitas perguntas aqui pelo nosso Instagram, by Rav Sani. Pergunta forte aqui. Nossa querida seguidora Thaís. Querido Gilson Tiles, como uma pessoa menos favorecida pode vencer? A gente falou sobre isso. Falamos sobre isso. Processo, força de vontade. Estudar as variáveis. Estudar as variáveis, controlar as variáveis. Controlar as variáveis. Planejar, executar e entregar. E jamais... E não desanimar. E não desanimar. Um dia depois do outro. Step by step. É isso aí. Tem uma expressão em inglês, né? Building up. Sim. Sempre. Sempre. Nosso seguidor Leandro pergunta o seguinte. Gilson, quais são seus projetos futuros? O que vem de interessante pela frente em relação à sua companhia, Full Wood? Ele te conhece, te acompanha, quer saber das novidades. Vamos lá, tem 2 grandes. Olha aí, 2 grandes novidades exclusivas, maestro. Bom, Jamais reveladas. uma delas é pública. Vamos lá. Mas vamos lá. A primeira coisa é o que eu acredito no modelo de negócio. O mundo está se transformando, a tecnologia 5G é uma realidade, a velocidade com a qual os dados são processados, as informações... É incomensurável. É incomensurável, a gente não sabe aonde isso vai chegar. Qual é a minha leitura disso tudo? As empilhadeiras estão ficando autônomas, os caminhões estão ficando autônomos, os carros estão ficando elétricos. E talvez as empilhadeiras vão sumir, talvez os galpões vão aumentar de tamanho. E talvez toda essa malha logística sofra uma transformação muito grande. De automatizar. Isso. Então, eu estou estudando o que vai ser esse novo prédio. Eu estou estudando o que vai ser esse novo galpão com essa transformação toda. Com essa automação, com esse carro autônomo, como vai ser essa automatização toda. Então, a gente está planejando como isso vai acontecer. E isso vai acontecer rápido. Sim. Qual a sua previsão? Em 10 anos isso aí está funcionando. Lógico que eu não vou chegar e fazer um prédio do A para o que eu estou imaginando, mas são etapas. A segunda coisa, a necessidade de capital é cada vez maior, né? Sim. Então, a gente está trabalhando a empresa para fazer o IPO dela brevemente. A gente já tentou a janela no final do ano passado, mas a janela fechou para o mercado como um todo. E aí todos poderão ser sócios da Full Wood. Sim, a gente conseguiu já o registro na B3 e na CVM, já operamos como companhia aberta, já divulgamos resultados, já temos um conselho de administração. Processo é uma coisa que a gente está
revisando todo dia. Sim, sim. Olha, eu, como te conheço e conheço a companhia, eu vou ser acionista da companhia. Obrigado. Vou comprar ações da Fullwood, porque eu confio. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. Bom, eu ficaria com você aqui a noite inteira, porque realmente o nosso programa, ele está revolucionando não só a comunidade judaica como um todo, porque a gente está conseguindo disseminar o judaísmo de uma forma leve, de uma forma irreverente, mas sem perder a autenticidade E a essência? e a essência. Mas os convidados que sentam aqui nesse sofá são líderes, são empresários, são artistas, são personalidades, são formadores de opinião. E a nossa missão, o nosso DNA é agregar valor na vida da nossa audiência. E esse objetivo ele vem sendo concretizado com muita siata de Ishmael, que a gente fala, com muita ajuda dos céus, divina, porque sem ele a gente não dá um passo sequer. Mas eu estou muito feliz de poder registrar aqui na Rav Sani Live Show essa sua trajetória de vida, que com certeza inspirou todos aqueles que nos assistem nesse momento e todos aqueles que ainda assistirão essa entrevista, que ficará eternizada em todas as nossas plataformas digitais. Então, que Deus te abençoe. Obrigado. Para que você continue assim. Obrigado pelo kavod. Um prazer, você merece. Você continue assim, forte, criativo, inovador, sendo esse exemplo de pai, de avô e de empreendedor que se preocupa com o bem-estar de todos. Muito obrigado. Shalom uvrachá. Shalom. Obrigado, hein? E para você de casa, jamais se esqueçam do nosso lema, Besimcha, com alegria. Diz o Zohar, a obra máxima da Kabbalah, que a palavra Simcha tem as mesmas letras da palavra Machshavá, que é pensamento, indicando que tudo depende da informação, do pensamento racional. Isso transmite para o coração o que ele precisa receber. Portanto, quem deseja sentir alegria deve preencher a mente com pensamentos positivos, falar palavras positivas e, acima de tudo, praticar o bem. Se isso lhe for difícil, vai ao espelho e sorria 30 vezes antes de sair de casa. Pois por mais que a alegria traz o sorriso traz a alegria. Sorrir é um dever que tenho para com os outros. Quando foco na minha responsabilidade, em vez de pensar nas dificuldades, já estou no caminho da alegria. Mude o foco, seja mais feliz. Teste, sorria com alegria e comprove. Muito obrigado, Tiles. Muito obrigado a você e até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Vai acabar. Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sani Live Show. Já vai acabar. Rav Sani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Rav é show. Rav Sani Live Show. Aumenta o volume que o Tiles é show. Rav Sani Live Show. Aê! Shavua Tov, até a próxima edição, pessoal. Mua!
Navissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. CRM Bônus, o maior sistema de giftback do mundo. Grandesk, transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional.